Presta muita atenção nesse depoimento de um ex-militar. Presta muita atenção porque o pai desse cara trabalhou na Área 51, tem uma foto de um extraterrestre e nós vamos comentar sobre esse assunto. Evidentemente, esse cara trouxe aí algumas matérias, deu algumas entrevistas e depois saiu de cena. Não se sabe aí o que aconteceu, né? A gente praticamente não faz ideia. Mas a gente sabe que quem revela muita coisa não dura muito tempo, né? E o cara, ele tem os nomes da galera que estava trabalhando naquela época. Tem os nomes. Além dos nomes, o cara tem o nome do projeto, o cara tem o nome do alienígena, sabe o que aconteceu com o alienígena, tem a foto e revelou isso numa coletiva de imprensa. Você vai entender o que eu tô falando aqui. Mas, de antemão, você já sabe, vai deixando aquele maroto para ajudar a divulgar o projeto. Verifica a sua inscrição, isso é muito importante, tá? Para você acompanhar esse projeto. E eu preciso dizer uma coisa para vocês. Se eu fosse vocês, eu aprenderia, tá? A trabalhar com inteligência artificial. Se você não conhece esse trabalho, aqui na descrição do vídeo, você vai direto para essa página para você conhecer. Se você tiver dúvidas, tem maneira de você nos encontrar. Tem um testemunho dos alunos. E o melhor de tudo, esse é um trabalho que emite certificado nacional. Esse é um curso profissionalizante que emite certificado nacional. Então, para você que já trabalha, poder se graduar, e para você que está desempregado e do dia para a noite, em menos de uma semana, precisa aprender a trabalhar com outras coisas, ganhar dinheiro de forma rápida, eu recomendo que você conheça. Esse não é um dos melhores, eu considero o melhor curso de inteligência artificial. O que está aqui dentro, Camalhãozinho, se você analisar, você vai pagar 2, 3 mil reais num curso do mesmo nível que isso aqui. É um curso que vai te capacitar. Não precisa ser programador, não precisa falar inglês, não precisa ter curso superior, tá? Você não precisa nem de um computador. Hoje, com a inteligência artificial, você consegue apenas com um smartphone e com acesso à internet. Vale muito a pena, tá aí na descrição. Oportunidade para mudar a sua vida. Não diga que eu não avisei, tá bom? E se tiver dúvidas, aí na descrição tem maneira de você aí entrar em contato com os nossos colaboradores para você entender um pouco mais sobre esse assunto aí, tá bom? Pois bem, senhores, vamos falar sobre essa entrevista aqui do Phil Schneider. E por que essa entrevista aqui ela é interessante? Porque esse cara, né, primeiro já foi militar, segundo o pai dele trabalhou na área 51. Só do pai do cara trabalhar na área 51 já é algo bizarro, tá? Vamos acompanhar essa... Eu não sei se você vai falar que o pai dele trabalhou na área 51 nessa entrevista, mas nas outras entrevistas ele fala que o pai dele é um militar de alta patente. Vamos só continuar aqui, eu vou falando e você vai entender o assunto, tá? Eu vou colocar um pouco o volume alto aqui, mas é aquela história, por ter música eu não posso colocar o volume inteiro, tá? Olha lá, ó. Eu tenho uma foto de um dos aliens. Olha pra tu ver, o cara tem uma foto de um dos alienígenas. Como é que você acha que é um alienígena? Você acha... Vamos lá, fazer um bolão aqui da caixa, hein? Bolão aqui da caixa. Como é que você acha que é o alienígena que estava trabalhando na Área 51? Você acha que é um insectoide? É um ET de Varginha, um ET Bilu? Já assistiu Marte Ataca? É um daqueles ETs que só tem um cérebro? Você acha que é um Grey, um Anunnaki? Como é que você acha que é o alienígena que ele vai mostrar a foto aqui pra vocês? Vocês vão cair o queixo, tá? Olha lá, tem uma das fotos de um dos aliens que tem trabalhado, olha só, que tem trabalhado no Pentágono pelos últimos 58 anos. E o cara vai evidenciando. Tá vendo essa parte circulada aí, ó? Eu vou tirar o som porque aqui é música, tá? Mas olha só, tá vendo essa parte circulada aqui? Esse cara é um alienígena. Ah, porra, meu. Um alienígena que parece um ser humano? Tem coisa errada, gordinho. Aí, meu irmão, aí eu já sei que você tá fazendo aquela famosa... Como é que é aquela historinha que o pessoal fala? Isso é pra ganhar audiência, ibope. Não, deixa eu te falar. Esse cara tem 6 dedos nas mãos e 6 dedos nos pés. Começa aí. Esse cara tem um coração muito maior que o do ser humano. E uma expectativa de vida de mais de 800 anos. Você vai ver, ele vai falando aqui. Depois você me conta se isso aí é humano ou não, tá? Vamos lá. Ele tem a foto
né, os caras trabalhando no Pentágono pelos últimos 58 anos, inclusive a área 51. Esse cara, né, chamado Valorant Thor, ele trabalhou na área 51 também. Eu já até fiz alguns vídeos para isso, tá? Era na corrida da Guerra Fria, na corrida do armamento nuclear. Mas olha só, no Pentágono pelos últimos 58 anos, tá? Aí ele vai falar o seguinte, ó, o seu nome, né, Val Valiant Thor, né? Olha só, que esse cara aqui, né? Olha só, esse aqui é meu pai do fundo, ó, tá vendo? Olha o cara falando, essa aqui é a foto, ó. Esse cara aqui que vocês estão vendo é o meu pai no fundo. Tá vendo? Olha o cara falando, ó, tá vendo? Esse aqui é a equipe onde meu pai estava trabalhando, né, no fundo. E essa era a sala de espera da USS Eldridge. A Alberta que deve ter explicado, talvez até mostrado, né, essa imagem. É uma lista de pessoas notáveis. É aquela famosa história, Operação Paperclip, né? Os Estados Unidos recrutou os maiores cientistas alemães para poder desenvolver a NASA. E junto com isso, né, os Estados Unidos tomou gosto da coisa e começou a recrutar pessoas do mundo excepcionais, né? Olha só, eles são todos cientistas nucleares da época, olha só. Todos os pesquisadores daquele tempo, tá? Aí ele vai falando, os maiores físicos, né, daquele dia particular era à noite, né? E foi em agosto de 1953, Operação Paperclip. Agora esse cara não mudou nada na aparência nos últimos 58 anos. O cara passou 58 anos e esse cara continuou do mesmo jeito. Você pega um ser humano com 58 anos de idade, ele nasce bebezinho, alcança a sua idade adulta com os seus 18 anos, a hombridade com 30. Com 40 anos o cara já começa a ter alguma deficiência. Com 50 anos o cara já passa a ter alguns problemas de saúde. E com 60 anos o cara já está a se bobear, dependendo da maneira que o cara vive a vida, está de muleta. Então praticamente a vida humana gira em torno de 60, 70 anos. Esse cara foi convocado já numa aparência de acima de 30 anos. Passou 58 anos nesse projeto. E o rosto do cara não mudou absolutamente nada. Não sou eu que estou falando isso, é o filho daquele cara que estava trabalhando ali dentro, tá? Vamos continuar para você entender, ó. Esse cara não mudou nada na aparência nos últimos 58 anos. Começou a trabalhar, chegou, né, caiu, estava sob ameaça ou não, né, e começou a trabalhar para a Marinha e operações militares, né, de 1937, anos 37 ao 38, né, pelo que disseram, né? Então, até para os seus 58 anos, esse homem foi empregado, né? Provavelmente preso, né? Se você não fizer, deixa eu voltar aqui, não fizer o que dissermos, nós usaremos como isca para aliens. Eu conheço a história, né? A gente chama de Valiant Thor, né? Eu conheço a história desse Valiant Thor. O que aconteceu? Esse cara praticamente, ele ligou, né? Para a inteligência dos Estados Unidos e disse assim, ó, sou um alienígena, estou aqui para ajudar vocês aí a desenvolverem, né, a tecnologia de vocês. Estou em tal lugar. Aí eles foram lá, né, pegaram o cara, levaram o cara, recrutaram o cara. Esse cara, dizem as pessoas que estavam na região, que um disco voador parou em certo lugar nos Estados Unidos. Esse cara desceu do disco voador. Depois o disco voador sumiu e esse cara fez uma ligação. O que eu acredito? Eu acredito que os alienígenas, né, desenvolveram um ser humano, um formato humanoide, para que seja mais aceitável, receptivo aos seres humanos. Porque imagina que um ser humano vê um alien. Já assistiu o Alien vs Predador? Imagina o ser humano ver um alien. Irmão, a primeira coisa que o cara vai querer fazer é puxar o fuzil. Então, quando você vê um rosto familiar, a coisa muda. E aí ele foi, né, é um cara com grande conhecimento. Inclusive, esse cara, né, ele é um número de pessoas seletas que são criadas desde o ano de 1800, que estão aprendendo, alienígenas híbridos, que estão aprendendo e que vão para certos lugares específicos fazer com que tais pessoas alcancem o ápice tecnológico, tá? É um recrutamento, então eles vão lá e trazem, ó, tô aqui para ajudar vocês, a minha missão é junto com vocês aí o resto da vida, fazer com que vocês aí progridam e evoluam, né? E claro, né, evidentemente, ele foi confiscado, evidentemente foi
fez interrogatório com ele, né? Fizeram o que podia fazer. E realmente o cara tá falando a verdade, né? E quando observaram o corpo desse cara, o pulmão do cara era muito maior que o do ser humano e o coração desse cara era 2, 3 vezes maior. Né? E que eles não sabiam como que esse cara estava vivo e tal. Só que esse cara, velho, a expectativa de vida desse cara é absurdamente grande. É quase a mesma expectativa de vida dos caras da Bíblia do passado. Pra você ter ideia. Né? De qualquer modo, ele não mudou nada. E vive por 490 anos. A expectativa de vida desses caras é altíssima. Né? Eu vi 490 anos, ó, olha só. Que sua duração é agora, né? Ele é supostamente semi-bondoso, né? Supostamente é uma figura de aparência humana, tem 6 dedos nas mãos e nos pés e um coração grande demais. Eu já trouxe uma matéria falando sobre esse assunto, sobre o Thor, o Valorant Thor, que ele é basicamente um alienígena. E outra coisa, aqui não foi falado, né? Porque o Phil Snyder, o que o Phil Snyder fala? Ele vem fazer uma entrevista trazendo uma foto do pai dele com esse alienígena. Ele vem trazendo uma entrevista, pô, ó, tá vendo, galera? Esse aqui é meu pai junto com um alienígena, trabalhando no governo americano secretamente, não sei o que e tal, beleza. Só que tem mais pessoas que trabalharam junto com o Valiant Thor que falaram que a aptidão desse cara era absurda. Primeiro que esse cara conhecia todos os idiomas terráqueos. Esse cara conseguia... Assim, sabe quantos idiomas existem na Terra? É muita coisa, cara. É muita coisa. Se você pegar os idiomas nativos, idiomas ancestrais, idioma de não sei o quê, esse cara falando mais de 100 idiomas diferentes. Uma coisa que é impossível a capacidade intelectual infíntica humana atual. Então o cara falando praticamente todos os idiomas. Outra coisa, o cara já tinha conhecimento nuclear. Já tinha conhecimento de coisas que os seres humanos iam começar ainda a acontecer. Então o cara já tinha conhecimento nuclear, já falava todos os idiomas. Foi realizado um teste de QI com esse cara. O teste do QI desse cara passou de 400, velho. Tipo assim, o teste de QI ele é feito até chegar a 150. Chegou a 150, tem que fazer um teste de QI especial. Porque o teste de QI, pra vocês terem uma ideia, ele só vai até 150. Porque 150 de QI, assim, é 1 em 1 bilhão. Tipo, se existem 9 bilhões de seres humanos na Terra, apenas 9 seres humanos vão ultrapassar 150. Então você imagina, o teste é feito até 150 de QI. E é um teste que não é linear, ele é exponencial. Por exemplo, o cara que está com QI de 70 passou para o QI de 90, ele não aumentou 20% de intelectualidade, ele aumentou 10, 15, 20 vezes a intelectualidade. Porque você saiu do QI de 70 e vai para o QI de 80, as perguntas ficam 15, 20 vezes mais difíceis. Por isso que é um tipo de QI de trabalho que, na verdade, é um logaritmo, né? Ele começa alto, chega no topo, fica tão difícil que começa a linearizar as pessoas. E o cara rompeu essa linha, esse cara transformou o logaritmo em exponencial. E aí fizeram o teste do cara e foi constatado que o QI do cara era de 400. Por que o QI do cara era de 400? Porque o limite do QI era 150. Fizeram um teste especial para ele, ele rompeu todos os testes. Como é que os caras fazem um teste? Ó, vou pegar um livro aqui, ó. Esse livro aqui, ó, dá um exemplo, tá? Esse aqui é um livro comum, Conjuração de Cristã. Recomendo que você leia se quiser saber a história da igreja. Porra, olha a bazuca que é esse livro. O cara chega e fala assim, ó, você tem 1 hora para ler esse livro, decorar todas as palavras, toda a vírgula e conhecer esse assunto e fazer para mim um resumo. Porra, aí o cara passou 1 hora, o cara decorou todo o livro. Ele não esquece. Aí passou 1 semana, perguntam sobre o livro, o cara continua decorando tudo. Não esquece o que ele aprendeu. Ele fala, o cara consegue lembrar de trás para frente, de frente para trás. Esse é o nível intelectual do cara, consegue lembrar de tudo. Aí fala pro cara, pega 2 lápis com uma mão, escreve, não sei o quê. Já viu uns caras que conseguem desenhar 4 desenhos ao mesmo tempo? O nível, tipo assim, são uns testes que o ser humano convencional não conseguiria fazer. Então esse cara conseguiu provar. O Valiant Thor, tá? Inclusive, cara, eu não sei se eu vou achar aqui Valiant Thor. Escrevi tudo errado, cara. Pelo amor de Deus, né? Valiant Thor, né? Eu acabei escrevendo errado aqui, pelo amor de Deus. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma informação relevante para vocês, né? Mas é basicamente as coisas sumiram, né, cara? Sumiram.
Mas esse é um cara, deixa eu ver se a gente acha aqui. Ah, cara, Valiant Thor. QI, vamos ver se a gente acha, cara. Ah, eu acho que esse aqui deve ter alguma informação. Cara, aqui tá falando que o QI do cara é de 1.200, tá? Eu, francamente, eu não sei, mas o QI do cara era absurdo, cara. Era absurdo. Tipo assim, os caras não tinham capacidade de fazer. E aqui, ó, você vai ver aqui, ó, o vídeo sumiu, óbvio, né? Quando você... Cara, eu já gravei um vídeo desse Valiant Thor umas 2 vezes. Meus vídeos sumiram também, só pra vocês terem ideia. Eu procurei aqui no meu canal Valiant Thor pra ver se eu achava e não achei, cara. Tipo assim, eu não recebi nenhum aviso da plataforma e esse vídeo foi deletado, velho. Tipo assim, porra, velho, é um alienígena, pra falar de alienígena mais. E aí, o que acontece? Esse cara aqui, ele realmente trabalhou na corrida da Guerra Fria, trabalhou um monte de coisa. E não é só ele, não. Esses alienígenas, eles fizeram tratados com todos os países. Não é só os Estados Unidos que recebeu esse tipo de pessoa, não. Outros países receberam também, tá? Então, assim, tem muita coisa por trás, cara. Vocês não fazem ideia, tá? Mas esse cara aqui, ele é bizarro, ó. Tá? Aí fala, personagem fictício. Personagem fictício com a foto, né? Claro, né? Deixa eu ver. Mas aqui é fanfic, é porcaria, cara. Por isso que eu falo. As únicas coisas que vão pro ar, de verdade, que vão pro ar, verdadeiras, elas desaparecem. Fica parecendo mais o curioso, o fuxico, porra. Você vai saber a história do Valiant Thor no fuxico, é brincadeira, né? Mas basicamente é o seguinte, deixa eu explicar pra vocês entenderem aqui. Estados Unidos, a guerra acabou em 1942, 1953, nós estamos falando da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos perdeu a guerra, mas finge que ganhou. Tá? Então, teve a final da Segunda Guerra Mundial, ok? Ocorreu uma operação chamada Paperclip. Que operação que é essa? Vamos recrutar as pessoas mais inteligentes da Alemanha e trazer para os Estados Unidos. Evidentemente, não foram as pessoas mais inteligentes, né? Tanto que Van Braun era um estagiário, se comparar com os verdadeiros alemães cientistas que desapareceram no submarino indo para a Argentina. Então era Van Braun que desenvolveu a NASA, era um estagiário, pra vocês terem mais ou menos uma ideia do nível intelectual que os caras tinham na Alemanha. E aí, com a Operação Paperclip, recrutaram a galera toda para os Estados Unidos, né? Inclusive, nessa época aí, eles não tinham noção, né, dos discos voadores que Almirante Burns, né, que iriam dar de conta com os discos voadores, nem nada. E aí começou aquela corrida nuclear, né? Aquela corrida armamentista. A Alemanha, se a guerra demorasse uma semana a mais, a Alemanha já teria desenvolvido caça. O caça a jato F-22, que vocês veem aí interceptando avião, o F-22, para vocês terem uma ideia, foi desenvolvido na Alemanha. Foi um projeto resgatado, inclusive um projeto que a Alemanha nem se importava mais, porque os caras tinham disco voador. Mas foi um projeto importado. Se demorasse uma semana, o F-22 estaria em alta lá na Alemanha, já atacando os Estados Unidos. Imagina um avião com super velocidade acima do som. E outra coisa, a corrida nuclear também estava desenvolvendo para os alemães. Então a coisa foi sinistra. E aí os poucos cientistas que sobraram, né, inclusive o Van Braun foi um deles, eles estiveram envolvidos em projetos secretos, né, como o Chronovisor. O Chronovisor foi, acho que é Albert Einstein, que participou desse projeto, que é alemão, o Van Braun, né, e eu acho que, não sei se foi um outro cientista, não foi Nikola Tesla não, foi um outro cara, eu não sei, eu não me lembro bem, mas eu tenho certeza que foi Van Braun, Albert Einstein e mais um cientista alemão que participou do Chronovisor, que foi um dos projetos mais bizarros da história da humanidade. Os caras conseguiram utilizar partículas de Tog, eu não vou saber falar, não sou físico, algumas partículas de memória interestelar e conseguiu usar para ver o passado, cara. Vasculhar o passado. Tipo assim, vamos ver o que aconteceu em Jerusalém há 2000 anos atrás, né? Vamos ver se a história é verdadeira. E usaram o Chronovisor para isso, meu irmão. Usaram o Chronovisor para isso. Só que aí, evidentemente, o projeto foi suspenso, desapareceram com as informações. O padre que ousou divulgar esse assunto ficou desaparecido. Desaparecido, nunca mais encontrou. Já morreu, né? Pô, hoje teria 100 e tantos anos, mas já foi desaparecido. Ele desapareceu. O padre que falou do Chronovisor, ele simplesmente desapareceu. Ele mudou a designação da sua paróquia, da sua igreja,
foi designado para outro lugar, nunca mais se ouviu falar daquele padre, nunca mais teve uma nota daquele cara. Ousam-se dizer que esse cara morreu pouco tempo depois, né? De causas naturais, né? Então é basicamente isso, cara. Os caras desenvolvem. Cara, tem cada coisa que a gente for falar aqui, vocês não fazem ideia. F-22 era besteira pro Bigodudo, besteira. É um projeto sucata. Pra quem viu o Rembel, o projeto militar lá, o famoso sino do Bigodudo, né? A Discovery Channel gosta de falar muito sobre esse assunto. A galera que estudou esse assunto sabe que os caças, o F-22, era um projeto básico para os alemães. Eles nem queriam desenvolver aquilo ali. Tipo assim, primeiro eles fizeram a propulsão do caça, aí chegaram à conclusão que era melhor magnetismo, né? Naves com magnetismo. Né? Mas é claro, né? Os caras sumiram da guerra, né, velho? Sumiram, né? Mais de 1 milhão de grandes cientistas alemães, né? Von Braun era estagiário daqueles caras lá, velho. Pra vocês terem mais ou menos uma ideia do nível intelectual, né? E aí você vê o Phil Snyder falando, ó, esse cara aqui é o meu pai e esse aqui é um alienígena de fundo. Pra vocês terem mais ou menos uma ideia lá, ó, o cara falando, ó. E esse aqui é um alienígena de fundo, ó lá. Tá vendo? O Val Valiant Thor, cara. Olha pra você ver o nível do cara, meu irmão, né? Aí eu faço uma pergunta pra vocês. Vocês acham mesmo que Thor, o de Deus do Odin lá, não sei o que, Ragnarok, do Olímpio, sabe? O Olímpio não, cultura escandinava, né? Cultura nórdica. Você acha mesmo, Bifrost, aquela doideira toda que vocês viam lá, você acha que aquilo ali era mentira, cara? Você acha que aquilo ali era mentira? Porra, um cara que conseguia voar, que tinha super força, tecnologia. Meu, isso aí, a história se repetindo, Camaleão. A história se repetindo. Basicamente era isso. Então o nível que esses caras estavam é bizarro. Evidentemente a ciência por trás disso vai dizer que é mentira, né? Mas confia na ciência, só posso te dizer isso, meu irmão. Você vai ver onde você vai parar. Então basicamente esse era um alienígena. Eu acredito, aí eu já parte de uma especulação, eu acredito que ele foi criado para parecer com seres humanos. Eu acredito que esse alienígena aí, ele foi criado para ser semelhante aos seres humanos. Até porque os alienígenas eles têm um corpo diferente do ser humano, né? Só pegar os deuses egípcios antigos, você vai entender o que eu estou falando. O alienígena mais semelhante ao ser humano tinha cabeça de cachorro com a altura de 8 metros. Né? Fora outros aí, você pega a cultura asteca, inca. Pô, então eles fizeram um processo de hibridização humano, gênio humano, para, né, dar início ao projeto dele de conquista do mundo, de aliança com a raça humana, alguma coisa desse gênero aí. Mas comenta aqui embaixo o que você acha sobre esse assunto. O importante é você comentar, tá bom? E não esquece de deixar o seu maroto, né? E claro, quem quiser conhecer o nosso trabalho, tá aqui na descrição. Se eu fosse você, eu participava. Tem certificado nacional, vai mudar a sua vida. De imediato, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Fique na paz.